para a nossa aula, né? Nosso workshop, a nova PNL. Sejam muito, muito, muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa aula, o nosso workshop. Antes, vou dar só alguns avisos a vocês que foram pontuais, chegaram no horário e se dedicaram para estar aqui no momento certo. Então, primeiro, parabéns por estarem aqui, parabéns por terem chegado no horário, né, prometido para essa aula. E, antes de começar, alguns pedidos, tá bom? Primeira coisa, vocês vieram até aqui, então vamos nos dedicar e nos concentrarmos totalmente à aula. Então, eu quero fazer o pedido para vocês ligarem as câmeras. Boa noite, Vânia. Quem está com a câmera desligada, liga as câmeras, que esse momento de conexão entre nós é importante. Daqui a pouquinho o Ivan vai estar aqui com vocês, Neide, Roberta, Priscila, Paula Rosa, Mari. Vamos ligando as câmeras para poder estar entrando nesse fluxo, né? Vocês se cadastraram, vocês vieram, se interessaram pelo tema dessa aula e vieram até aqui dedicar esse espaço de tempo para vocês, para o autodesenvolvimento de vocês. No workshop, a nova PNL, vocês vão aprender a tratar com eficiência traumas e bloqueios nos relacionamentos que acabam prejudicando a nossa saúde, né, e a vida financeira. Então, por conta de coisas que acontecem nos nossos relacionamentos, traumas, bloqueios emocionais, a gente acaba afetando nossa saúde, nossa vida financeira, e vocês vão aprender a tratar hoje aqui com o tema desse evento, né, como nós chamamos vocês, a nova PNL, tá bom? O que é que eu quero pedir, além de ligar as câmeras? Concentração total, se dediquem nessa 1 hora e meia, 2 horas, eu não sei quanto tempo vai durar essa aula, mas fiquem aqui inteiros se dedicando totalmente a isso. Já pedi, vou repetir, vamos ligando as câmeras, Antônio que chegou agora, Filomena, Kessia, Antônio já ligou, Ana Maria, Neide, vamos chegando e nos conectando aqui à aula, tá bom? Digita 99, meu povo. 99 aqui? Não, 99 lá, né? Eu vou estar falando lá com o pessoal do Instagram, tá bom? Bom, sem mais, vou chamar para estar aqui com a gente, tá bom? Ele, né, que é Master Trainer e Practitioner em Programação Neurolinguística, ou seja, todas as formações em Programação Neurolinguística ele teve na vida. E mais que isso, né, da nova PNL. A PNL existe aí desde a década de 70, né, foi lançada no mundo por Richard Bandler e John Grinder, mas daqui a pouco o Van vai explicar isso melhor para vocês. E o Van foi lá estudar na fonte, né, amante de PNL, psicoterapeuta há mais de 15 anos, utilizou a programação neurolinguística, a nova programação neurolinguística para estar tratando todas as ordens de bloqueios emocionais que você possa imaginar. Então, são 15 anos de psicoterapia, ajudando pessoas a saírem de quadros de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Posso elencar aqui uma série de coisas. Eu acho que o que vocês pensarem de doenças de ordem emocional, a gente tem algum depoimento para estar enviando para vocês, tá bom? Hoje, diretor, presidente do Instituto Reprograme Sua Mente, vem aí formando psicoterapeutas, tá? Para estarem atuando também, fazendo o que ele faz, e ultimamente me desenvolvendo o seu trabalho dentro de uma mentoria, onde ajuda pessoas a ter critérios de excelência como psicoterapeuta. Ensina a PNL para as pessoas estarem tratando outras pessoas. O braço não dá, então a gente tem que cada vez mais estar entregando e formando mais pessoas com critério de performance para conseguir os mesmos resultados que ele consegue aí na clínica há mais de 15 anos, tá bom? Então, é com grande prazer que eu chamo para fazer esse workshop incrível para vocês, especialmente para vocês. Então, aproveitem, e tem muito conhecimento aí, e o Van Santos. É com você. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje vai ser uma noite especial. Paula já me apresentou, então
eu não vou me apresentar de novo. Eu quero dizer que é importante você se segurar nas cadeiras, pegar papel, pegar caneta, porque vai ter muito conhecimento aqui. Essa aula não vai ficar gravada, certo? Então, eu acredito que eu digo assim, como o Albert Einstein costuma dizer, quando uma mente se abre para uma nova ideia, ela jamais volta ao teu tamanho original, tá? E a verdade é que no Brasil, a gente está vivendo uma crise na psicoterapia e toda crise é uma grande oportunidade de crescimento, né? Vocês vão entender aqui que a gente tem de um lado aí um número de pessoas incríveis com uma série de doenças de ordem psicossomática, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, alergias. Mas do outro lado, a gente não tem profissionais com competência técnica para poder tratar isso, tá? Então, a habilidade da gente é ver por detrás do problema uma oportunidade. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A habilidade da gente aqui é ver por detrás de um problema uma oportunidade, tá? Então, eu quero dizer para você que esse treinamento aqui, porque isso aqui vai ser intenso, eu quero que você fique preparado aqui. Ele tem como objetivo apresentar essa grande oportunidade, tá? Então, eu não sei se você é terapeuta. Quem é terapeuta aqui? Escreve aí no chat para poder saber. Eu não sei se você quer ser terapeuta. Quem quer ser terapeuta não é, mas quer ser terapeuta, escreva aqui no chat, que eu quero conversar aqui com vocês. Ou eu não sei se você está querendo esse conhecimento para você, tá? Não sei se você está querendo esse conhecimento para você. A única coisa que eu sei, tá? É que a programação neurolinguística é, em minha humilde opinião, a ferramenta mais avançada do ponto de vista terapêutico, tá? E a nova PNL, o novo código da programação neurolinguística que eu tive a oportunidade de aprender com o Grinder, tá? Eu vou dizer para você que abre as portas do inconsciente e tem permitido o desenvolvimento da psicoterapia breve e da solução de um sem número de questões na clínica que até o presente momento estavam sem solução. Então, o que vocês vão aprender aqui é a tecnologia terapêutica de ponta, tá? Eu vou colocar assim, high-tech, e eu quero de verdade que vocês se livrem de todos os distratores e vocês coloquem 100% do foco de vocês aqui, porque onde o foco está, a energia flui, tá? Grava isso, onde o foco está, a energia flui, tá certo? Então, deixa eu ver o que é que vocês estão escrevendo aqui. Deixa eu ver, né? Eu espero que vocês tenham escrito, né? Boa noite, estou com enxaqueca, mas estou aqui. Ok, Roberta, quero ser terapeuta. Estou estudando, formo em dezembro. Muito bem, Vânia. Quero para mim e ser terapeuta. Claro, Maria Conceição, tá? Claro, sempre para nós, depois para o outro. Quero ser terapeuta, sou terapeuta e quero atuar. Sou coordenadora pedagógica, trabalho com gestão de conflitos, tá? Muito bem, Neide. Então, vamos lá. Vou botar aqui meu slide. Deixa eu botar aqui meu slide. Eita, a nova PNL. Deixa eu botar aqui meu slide, tá? Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, povo. O que que eu quero nesse workshop aqui? Ó, qual a minha meta aqui? Eu sempre começo meus workshops assim, tá? Eu quero te ajudar a fazer parte dos 5% de terapeutas do Brasil que conhecem e sabem aplicar a nova PNL. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que que eu estou falando de nova PNL, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender por que que eu estou falando de nova PNL, tá? A PNL tem dois códigos, o código clássico e o novo código, e vocês vão entender que o que eu vou falar aqui é uma ferramenta diferente da que foi difundida no Brasil e diferente da usada no Brasil. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma nova PNL. Eu quero que vocês façam parte desses 5%, tá? De pessoas ou terapeutas que conhecem isso. Então, o que é que vocês vão aprender aqui para isso? Eu vou explicar detalhadamente o processo para que vocês possam tratar traumas e bloqueios nos relacionamentos que prejudicam a saúde e a vida financeira. Estão ouvindo? Todos os traumas, todos os bloqueios começam no campo das relações, tá bom? Então, se você curar os seus relacionamentos, você vai curar a sua vida. Grava isso. Pega esse ensinamento, coloca no papel e bota assim: se eu curar meus relacionamentos, eu vou curar a minha vida. Então, o que nós vamos
discutir aqui é como essa nova PNL pode te ajudar a tratar traumas e bloqueios nos relacionamentos que prejudicam a saúde e a vida financeira, tá? Existem relacionamentos que são importantíssimos para isso. O relacionamento entre o pai e um filho, uma mãe e um filho. Mas nós construímos bloqueios, traumas em relação de casal, nós construímos traumas, bloqueios com amigos, com irmãos, com colegas de trabalho, com o chefe. Não importa, todos os traumas são relacionais. Tá? Mesmo quando você tem um estresse pós-traumático, porque você sofreu um assalto, teve uma relação humana ali. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Faz sentido isso? Conseguem entender a profundidade disso? Então, nós vamos tratar traumas, ensinar como é que trata traumas e bloqueios que começam no campo dos relacionamentos. Tá bom? No campo dos relacionamentos, tá? Então, o que nós vamos aprender a fazer é coisas como, por exemplo, o que aconteceu com Daniele aqui, tá? Que ela, depois que entrou na mentoria, o PNL Code, né, que é uma mentoria que nós temos, ou depois que ela conheceu a PNL, ela conseguiu emagrecer 6 quilos sem sofrimento. Aí você vai dizer assim, mas Gilvan, mas foram só 6 quilos, mas dá uma ênfase aqui no sem sofrimento, porque pessoas que têm quadro de compulsão, pessoas que, de alguma forma, vivem brigando com a balança, no final das contas, as pessoas não estão brigando com a balança, vocês concordam comigo? No final das contas, essas pessoas estão brigando consigo mesmo, com a pulsão. Então, a mente quer uma coisa e o corpo pede outra, tá? E tem uma guerra interna o tempo inteiro utilizando energia. Foram 6 quilos sem sofrimento. Ou, por exemplo, o que aconteceu com a Maria da Graça, com a aplicação da nova PNL, que ela, durante uma aula, aprendendo, né, a nova PNL, resolveu tratar o medo de dirigir, tá? E na mesma semana ela comprou um carro e voltou a dirigir, tá? O medo de dirigir, entendam uma coisa aqui, ó, é uma fobia, tá certo? Vocês conhecem pessoas que têm fobia, tá? Vocês já perceberam que a maior parte da clínica não sabe, tá? Como tratar uma fobia? Hã? Existem fobias das mais variadas possíveis. Medo de dirigir é uma fobia, certo? Ou, por exemplo, com o que aconteceu com a Ana Cristina, que com a nova PNL curou as crises de asma dela. Ela tinha... Cristina, ela foi minha cliente e Cristina, ela tinha uma crise, um problema respiratório que era a todo porrada de medicamento não resolvia, que ela tinha desistido de tratar. Quando ela entrava em crise, ela nem ia mais no médico, porque os médicos passavam bombas e não resolvia, né? Isso desde que ela era criança. Com a aplicação de um padrão, ela superou um processo de mais de 30 anos de vida, né? Ou, por exemplo, como Mariane Monte, que vivia um relacionamento abusivo por 30 anos e saiu desse relacionamento e colocou um ciclo, uma pedra, né? Um ciclo de violência emocional e psicológica na vida dela com a nova PNL, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, tá? O que eu vou ensinar aqui é um processo que eu venho desenvolvendo junto ao Grinder, que é um dos criadores da PNL, o Bandel Grinder. O Grinder é meu mentor, eu converso diretamente com o Grinder. A PNL é totipotente, tem vários usos, e eu venho desenvolvendo a psicoterapia breve aqui no Brasil, com a nova PNL, com o novo código da programação neurolinguística. Eu tô tratando aqui de algo que é eficaz, que tem resultado, tá bom? Então, vocês não vão aprender aqui, é uma teoria, tá? Tem alguém aqui cansado de teoria? Tá? Vocês não vão aprender aqui uma teoria, tá? Vocês vão aprender processos aqui que os meus alunos que fazem parte da mentoria PNL Code, alguns deles estão aqui, antes de mesmo um mês de mentoria já estão tratando fobia, já estão tratando alergia, né? Alunos que, por exemplo, que antes de um mês de mentoria já estavam tratando casos de fibromialgia, tá? Alguns que estão aqui. Vocês vão aprender processos que efetivamente têm impacto real para solucionar os problemas que as pessoas levam à clínica, tá bom? Levam à clínica. E aí, o que eu quero dizer para você que é muito importante, tá? Nós estamos vivendo uma crise no campo terapêutico, porque hoje em dia, mesmo com a prescrição de um psiquiatra, as pessoas estão se recusando a fazer terapia. Já perceberam isso? É verdade ou mentira isso? Escreva isso aí para mim.
mesmo com a prescrição de um psiquiatra, a pessoa está se recusando a fazer terapia. Ninguém quer fazer terapia. Só que o que as pessoas não querem, no final das contas, tá? E por isso os terapeutas não conseguem acessar a abundância e a prosperidade. A maior parte dos terapeutas está trabalhando por um retorno financeiro, que eu vou dizer para você que muitos deles estão ali porque é uma questão de missão de vida, tá? Por que as pessoas não querem ir para terapia? Aí tem gente aqui, Maria está dizendo, porque acha que é coisa para doido. Não é isso não é só isso não, viu? Sabe por quê? Porque efetivamente eles chegam, conversam, falam uma vez, aí vão de novo, falam de novo, vai de novo, falam mais uma vez, mas o problema não resolve. Então, a maior parte das pessoas não quer ir para terapia, e quando vai para terapia, depois da quarta ou da quinta sessão, descontinua, porque não aguenta. Pô, eu tô vindo aqui para repetir toda vez o mesmo problema? Alguém aqui já viveu uma situação semelhante a essa? Hum? É isso. Então, isso é uma crise. E por que que a gente está vivendo uma crise onde existem processos que são demorados e que não tem nenhuma previsibilidade? Porque está faltando competência técnica. Preste atenção. Eu não estou dizendo que os terapeutas são incompetentes. Eu estou dizendo que falta competência técnica, tá? Ferramenta, conhecimento para poder tratar de forma breve, com foco na solução do problema, as questões que estão trazidas à clínica, tá bom? As questões que estão trazidas à clínica. Então, deixa eu dividir com vocês como é que começa essa jornada aqui com o PNL, tá? Deixa eu dividir um pouco com vocês como é que começa a minha jornada com o PNL, tá certo? A minha jornada com o PNL começa com o fato de eu ter nascido em um bairro muito popular. Eu morei a maior parte da minha vida. Quem é aqui da Bahia, de Salvador, vai saber de onde é que eu estou falando. Eu morei a maior parte da minha vida no subúrbio ferroviário. O nome real, Avenida Frânio Peixoto, em um bairro chamado Praia Grande, tá? Que o bairro mais desenvolvido próximo se chama Piripiri. Eu morava numa montanha, tá? No alto de um morro, e minha casa era uma das últimas, tá? E eu me lembro que quando chovia para subir era terrível, porque a água parecia uma cachoeira. E eu passei privações em minha vida das mais variadas, tá? Minha mãe viveu um quadro de depressão e ficou prostrada numa cama. E eu confesso para vocês que, enquanto criança, eu senti muita falta da minha mãe, 5, 6, 7 anos. Existiam dificuldades financeiras gritantes. Eu passei por um processo de uma educação pública extremamente danosa para o desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, na quinta e na sexta série, eu não tive professor de matemática nem português, e nas outras séries eu não tive o ano inteiro professor de matemática e português. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu cheguei a namorar com a experiência da fome, certo? Alguns dias na minha casa não tinha comida, eu vi minha mãe tendo que escolher entre ou ela come ou eu como. Eu passei por isso. Eu vi a minha mãe ter que escolher isso, tá? E naquele contexto e naquele ambiente, eu preciso dizer uma coisa para você. É difícil você levantar a cabeça e perceber que você tem escolhas, tá? E perceber que você tem escolhas. Eu posso dizer para você que a minha vida foi dividida por um encontro com um grande amigo. E esse grande amigo, ele falou de PNL comigo. E, olha, isso tem muito tempo, tá? Mas eu sou jovem, tá? Mas isso tem muito tempo. Ele falou de PNL comigo. E ele dizia que era uma ferramenta que poderia lhe colocar em alta performance. Na época eu tinha até dificuldade de compreender o que que era isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi com os criadores antes de conhecer. Eu aprendi isso diretamente com o Grinda e o Bandler antes de ter tido a oportunidade de conhecer em Portugal o Grinda e o Bandler. O Grinda dizia uma coisa muito importante. Ele dizia assim, olha, se uma pessoa pode fazer uma coisa, qualquer outra pessoa pode fazer também. Você só precisa entender o caminho que aquela pessoa percorreu para adquirir competência para poder fazer aquilo. Em outras palavras, ele dizia assim, qual é a estrutura que está por detrás da magia?
qual a estrutura que está por detrás da magia. E eu preciso dizer uma coisa para cada um de vocês. Olha, eu não sei por que eu acreditei nisso, mas eu acreditei. E eu posso dizer para vocês que isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque a primeira coisa para que eu usei a programação neurolinguística foi para aprender a falar em público, aprender a me comunicar, aprender a construir relações, a fazer network, tá? E eu posso dizer para vocês que o primeiro uso, o bom uso que eu fiz da PNL foi na área de comunicação, tanto que eu escrevi um livro, tá? E quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi o Vou Falar em Público e Agora, que eu olhei para trás e que eu entendi que eu não tinha nem professor de português, nem professor de matemática, eu posso dizer para você que eu entendi uma coisa, tá? Que se você entender, e a programação neurolinguística pode te ajudar a isso, pode fazer com que você transforme o impossível em possível e compreenda que o impossível é só uma fronteira que ainda não foi cruzada por ninguém, tá? Então, eu cresci, as coisas melhoraram, mas eu preciso dizer para você que, ainda assim, as coisas não estavam 100%. Como eu disse para vocês aqui, eu vivi um quadro onde eu via minha mãe prostrada numa cama, tá? E a verdade foi que isso criou muitos traumas, fez com que eu construísse muitos vínculos de dependência, buscando nas mulheres a mãe que eu não tive. E aconteceu uma coisa na minha vida que virou minha vida de ponta cabeça, e aí esse foi o segundo movimento, né, que a PNL me oportunizou. Primeiro, a PNL me oportunizou a construir alta performance. Olha que coisa interessante, né? E aí o segundo movimento que a PNL me oportunizou foi mais profundo ainda. Eu estava no momento em que eu estava vindo de relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos. Eu vinha de um relacionamento narcisista e eu vi um anúncio no Google, né, falando que Grindr estaria fazendo uma formação em Portugal, né? E minha vida nessa época já tinha mudado um pouco. Então eu peguei um avião que eu não poderia ter pego se eu não fosse a PNL que eu teria conhecido, que eu conheci antes de conhecer o Grindr. E quando eu cheguei na Europa, eu tive acesso àquilo que ele chama de o novo código da PNL, a nova PNL, que tem um sem número de consequências terapêuticas, tá? Eu preciso dizer para vocês que se eu conseguir corrigir uma parte significativa dos problemas que eu tinha na minha vida naquela época, foi graças a esse encontro. À época, eu estava em um quadro de dependência emocional nível hard, crítico. Eu estava em um quadro de ansiedade decorrente desse quadro de dependência emocional, em um quadro de pânico, e eu estava tocando um quadro de fibromialgia, tá? Então, mais do que transformar a vida de outras pessoas, eu quero colocar aqui uma coisa para vocês, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui foi algo que transformou a minha vida, certo? E que terminou virando uma missão de vida. Então, se você está chegando agora, eu quero de verdade que você seja bem-vindo, tá? Porque eu não sei de fato o que está acontecendo com você, tá? O que eu sei é que hoje talvez você diga assim, eu encontrei um caminho para resolver talvez um problema da minha vida que há muito tempo existe e que eu não sabia como resolver, tá? Então, sejam bem-vindos de verdade, tá? Sejam bem-vindos de verdade. E eu vou me comprometer aqui, tá? Com uma coisa com vocês. Se vocês ficarem aqui, tá? Inteiros, 100%, vocês vão sair daqui sabendo exato passo a passo para poder tratar traumas nos relacionamentos que comprometem a vida, a saúde, a vida financeira, a carreira, tá? Então, fica aqui. Pega um papel, pega uma caneta e vamos avançar. Pega um papel, pega uma caneta e vamos avançar, tá certo? Pega um papel, pega uma caneta e vamos avançar. Deixa eu ver onde é que tá os meus slides, tá? Vamos lá, vamos seguir os slides aqui, senão eu me perco. Bora. Vamos lá. Existe um tesouro escondido, certo? Preste atenção nesses dados aqui da OMS, Organização Mundial da Saúde. Existem dados que foram divulgados que dizem que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade, tá? E de acordo com estudos epidemiológicos,
a prevalência da depressão no Brasil ao longo da vida, em geral, é de 15,5%. Por que eu estou falando isso? Ó, se você não é terapeuta, eu vou te falar uma coisa aqui importante. A maior parte das doenças de ordem psicossomática surgem como quadros de depressão ou quadros de ansiedade. Você vai perceber que as pessoas vão buscar você na clínica por causa dos relacionamentos, você vai ter que ir mais fundo. Porque por detrás de um problema no relacionamento tem um quadro de depressão, tem um quadro de ansiedade que evolui para uma síndrome do pânico, um quadro de fibromialgia, uma insônia, porque a ansiedade gera isso, um quadro de depressão e de prostração que leva a uma ausência progressiva de cuidado e pode levar, por exemplo, a um emagrecimento, enfim, uma série de processos. O que eu quero dizer para vocês? Ó, qual a questão que eu já coloquei? Eu quero que você entenda isso aqui. Se você entender isso aqui, eu vou dizer assim, a sua vida vai dar um giro. De um lado, temos um número crescente de pessoas sofrendo com quadro de ansiedade e depressão, entre outros. De outro, pouquíssimas pessoas sabem, de fato, resolver esse problema. Tá? Poucas pessoas. Eu quero que você acorde. Se você quer ser terapeuta ou é terapeuta, representa uma grande oportunidade. Tá? E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês, porque eu acredito nisso, tá? Eu li uma vez uma coisa muito importante, olha. Eu li uma vez uma coisa muito importante. Nós não somos responsáveis somente pelo mal que a gente faz. Nós somos responsáveis por todo o bem que nós temos potencial de fazer e que por negligenciarmos os nossos talentos, enterrarmos os nossos talentos, nós não fazemos, tá? Então, quando eu digo oportunidade, eu estou dizendo oportunidade de carreira, sim, mas eu estou me referindo também à oportunidade de transbordar na vida de outras pessoas. Eu estou me referindo à oportunidade de você viver sua lenda pessoal, de ser tudo aquilo que você nasceu para ser, tá? Então, isso representa uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que querem ser terapeutas ou que gostariam de atuar no campo terapêutico para poder tratar pessoas não sabem por onde começar. E eu estou explicando aqui por onde começar. Mas isso pode representar também uma grande oportunidade, porque talvez você tenha uma doença de ordem psicossomática e você não saiba como tratar isso. Então, fica aqui, tá certo? Fica aqui. Qual o potencial financeiro disso? Silvana, por que você fala de potencial financeiro? Por que isso é importante? Porque entenda, o dinheiro é potência. Dinheiro serve para três coisas. Dinheiro serve para atender nossas necessidades básicas, para realizar os nossos sonhos, os sonhos das pessoas que nós amamos, tá? E para transbordar, fazer caridade na vida de outras pessoas. Então, você precisa compreender o potencial financeiro disso, tá? Eu, inclusive, se não tivesse dinheiro, não poderia ter viajado para a Europa e estar aqui conversando com vocês e daqui a pouquinho apresentar aquilo que eu chamo a nova PNL, tá? Aquilo que o Grinder chama de novo código da programação neurolinguística, tá? Que não é difundido no Brasil, que não tem representação em português escrita, que o único livro que tem disponível, que está na internet gratuitamente, chama-se Whisper in the Wind, que significa sussurros ao vento, que está em inglês, tá? Se eu não tivesse tido condição de ir lá e pegar na fonte, eu não poderia estar transbordando e entregando esse conhecimento. Por isso que a gente precisa falar de dinheiro. Porque em qualquer carreira você vai precisar investir. Então, você precisa saber o caminho para o atalho, para gerar riqueza, para poder reinvestir isso em você, para poder transbordar ainda mais na vida de outras pessoas. Então, ó, um terapeuta recém-formado, tá? Com a PNL, fecha um processo terapêutico de 1 a 6 sessões para o tratamento de doença de ordem psicossomática por 1.500. Um terapeuta que tem 3 meses de formado está em torno de 3.500. Um terapeuta com 6 meses de formados, 4.500 a 5.500, tá? Por que esse degradê aqui é importante? Isso aqui, em média, pode ser que alguns terapeutas seja menos, pode ser que alguns terapeutas seja mais. Por que é importante isso aqui você saber? Porque isso aqui que eu vou ensinar significa abrir um portal para que você possa acessar a abundância e a prosperidade na tua vida. Entenderam? É abrir um portal para que você possa acessar. E se você já acessou, para que você possa multiplicar, tá? Isso, multiplicar isso, tá bom? Como, por exemplo, um portal para que você possa multiplicar isso. Bem, os slides estão errados, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é para você poder multiplicar isso, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu acho que tem alguma inversão aqui. Tem um errinho aqui, mas é a vida, tá? A vida não é perfeita. Alguém tirou um slide meu.
para que você possa acessar isso. Deixa eu ver se volta. Não voltou. Tá. Vamos lá. Aí talvez você esteja se perguntando assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Talvez você esteja se perguntando assim, ó. Ilvan, esses números estão muito fora da curva. Alguém se perguntou isso aí? Ilvan, esses números estão muito fora da curva. Muito fora da curva mesmo. Aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Sabe por que esses números estão fora da curva? Porque os terapeutas que conseguem gerar esse tipo de resultado, eles fazem parte dos 5% que eu falei. Eles conseguem realizar coisas na vida das pessoas que também são fora da curva. Então, eu quero mostrar aqui algumas das transformações que foram geradas pelos meus alunos na mentoria PNL Code. Ó. Ana Paula Dornas, que tinha fibromialgia e que tratou lá dentro da mentoria, olha, ajudou um cliente com desmaios frequentes por conta de crise de ansiedade a sair desse quadro depois da mentoria do PNL Coach, tá? Ou o Regivaldo, que tinha um cliente com enxaqueca crônica. Vocês sabem o que é enxaqueca crônica? Sabe o que é enxaqueca crônica? Enxaqueca crônica é um negócio que muitas vezes você toma remédio pesado e você não sai disso. Ele ajudou um cliente a superar a enxaqueca crônica com o PNL Code. Ou a Ana Cristina, que eu já falei aqui, que tratou um cliente que tomava morfina por conta de dores da fibromialgia, morfina, e em apenas 2 sessões zerou as dores depois da mentoria ao PNL Code, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ó, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas parecem que querem tomar sem dar. Já percebeu? O que acontece? Eu vejo uma inversão de valores. Outro dia eu estava atendendo uma menina e aí ela falou assim, olha, Ilvan, eu acabei de fazer uma formação X. Eu não vou citar o nome porque eu não quero que a pessoa fique dolorida com isso. Aí eu perguntei para ela assim, você já tem resultado? Aí ela falou, não. E o que você está pensando em fazer? Ah, Ilvan, eu estou estudando umas coisinhas aqui de marketing. E aí, meu objetivo vai ser, olha a ideia, presta atenção, tá? Porque isso aqui, se você entender isso, você sai na frente na vida, independente do que você quer fazer. Olha a ideia da pessoa. Eu estou estudando algumas coisinhas de marketing, aí o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um e-book, e aí eu quero, Ivan, vender esse e-book, aí quando a pessoa comprar esse e-book, a pessoa vai ter uma sessão comigo, eu vou ligar para essa pessoa e eu vou transformar essa pessoa em um cliente de terapia. Aí eu parei, olhei assim e disse, mas quando você fizer o convite para essa pessoa para fazer terapia com você depois de comprar o e-book, você vai prometer o quê para ela? Aí a pessoa ficou me olhando assim. Aí ela, eu posso prometer porque eu não tenho. Nunca atendi, então eu vou atender essa primeira pessoa. Ou seja, eu vou vender o sonho. Vocês entenderam? Eu vou vender o sonho. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas estão querendo consertar a incompetência com marketing. Entende o que eu estou dizendo? Escreva isso aqui que eu estou dizendo, tá? Os terapeutas que têm competência de tratamento podem faturar em torno de 15 a 20 mil reais por mês, sem precisar de Instagram, TikTok ou YouTube. Aí você vai me perguntar, Ilvan, por que que você tem Instagram? Por que que você tem rede social? Por que que eu conheci você por meio de um anúncio? Porque eu não estou faturando 20 a 30 mil reais por mês. Eu estou faturando muito mais. Entenderam? Mas para você faturar de 20 a 30 mil reais no campo terapêutico, que é conservador, indicação, existem processos que prescindem totalmente de Instagram e de rede social. E que são estruturados e calcados completamente na competência. Então, antes de você pensar em divulgar qualquer coisa, precisa ter competência técnica para poder tratar as pessoas. Competência técnica para poder tratar as pessoas, tá? Respira fundo e fala, ai, ai. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Vamos entrar nessa PNL. Tem gente que vai dizer assim, bora agora, vamos nessa. É agora. Como surgiu a PNL, tá? Como surgiu a PNL? Seguinte, como foi que surgiu a PNL? A PNL foi criada na década de 70 por John Grinder e Richard Bandler, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer diretamente o John Grinder, tá? O John Grinder.
Esse daqui, que é um americano. Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer o John Grinder em Portugal, depois na Espanha eu fui estudar com ele. É uma figura, assim, incrível. Só para vocês terem uma ideia, a PNL é uma ferramenta maravilhosa, sabe? Porque não tem copyright. Todas as técnicas, o Grinder, que é simples, sobretudo do novo código da programação neurolinguística, estão abertas. Você não precisa pagar para poder usar. Vocês entendem isso? E são tecnologias extremamente avançadas. É um dos homens mais humanos que eu tive a oportunidade de conhecer. Mais humanos que eu tive a oportunidade de conhecer, tá? O que eles dois acreditavam lá na década de 70? Preste atenção. Eles acreditavam que por detrás de toda magia existe uma estrutura. Lembra do livro que eu li? Quando eu morava lá em Praia Grande e tal? Enfim, lembra desse livro? Foi essa frase aqui que mexeu comigo. Eles acreditavam na década de 70. Então, ou seja, eu li uma PNL extremamente desatualizada, aquela época, né? E olha o que eles entenderam. Se você entende a estrutura da magia, você pode atingir os mesmos resultados dos gênios. Gênio aqui é aquela pessoa que tem uma excelência acima da média em um curto intervalo de tempo. Tá? E aí, o que era essa PNL na década de 70? Um conjunto de processos que foram desenvolvidos por eles para conseguir entender a estrutura que estava por detrás da magia de muitas pessoas que tinham um desempenho acima da média. Tá? Eu posso dizer para você que essa PNL me ajudou a sair de onde eu vivia e mostrou um mundo novo para mim. Tá? Essa PNL me permitiu escrever o primeiro livro da minha vida, que é o Código Clássico da Programação Neurolinguística, e com isso vocês já vão entendendo o que é esse Código Clássico, que é o que a maior parte das pessoas conhecem no Brasil. As pessoas não conhecem o novo código da PNL. A maior parte das pessoas conhecem o novo código, tá? O Código Clássico. E eu me lembro que essa mesma PNL fez com que eu transicionasse minha vida radicalmente. Olha, vocês se lembram que eu disse para vocês que eu não tive professor de português nem na quinta, nem na sexta série? Vocês se lembram disso? Não sei quem estava aí. Se você não estava aí, aconteceu isso. E, ó, no quarto, no quinto, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo, eu nunca tive, durante um ano inteiro, professor de português e de matemática, tá? Os dois juntos eu nunca tive. Só na oitava série, né, que hoje é o nono ano, eu tive professor de português e de matemática. Aí, por causa desses processos com o PNL, de acreditar, etc., de mudar realmente, eu fiz um concurso e aí eu fui passar a época no Cefet, antiga escola técnica, hoje IFBA. E eu me lembro que a minha professora de português, nunca vou me esquecer dela, maravilhosa, ela disse para mim, depois de eu fazer várias redações e tomar bomba em várias redações no primeiro ano, né? Ela disse para mim que eu era burro, porque eu não sabia escrever. Então, por que eu estou contando isso aqui para vocês, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre programações e vocês vão entender o quanto programações destroem a nossa vida. Mas, enfim, eu escrevi meu livro. E a primeira pessoa que eu percebi foi essa professora de português, que foi esse livro aqui, eu vou falar em público, que é um livro de PNL. O que tem aqui nesse livro e que mudou minha vida? Esse livro tem aqui processos de modelagem, de estrutura, de estudar verdadeiramente a estrutura que está por detrás da magia, de comunicadores que já eram muito famosos à época, como Cortella, entre outros. E positivar isso e sistematizar isso para que outras pessoas pudessem alcançar a mesma performance que esses oradores, só que num intervalo de tempo menor que eles, tá? Eu estou falando isso para vocês entenderem como a PNL do Código Clássico já era genial, tá? Já era genial. Tá? Então, não é esse slide aqui. Os primeiros modelos da PNL, dessa PNL, né, que surgiu, como foi que eles começaram, eles eram psicoterapeutas. Olha que coisa interessante, tá? Eram o Fritz Perls, tá? A Virginia Satir e o Milton Erickson. Aí aqui eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você, tá? Muito importante. Olha que coisa interessante. Os primeiros modelos da PNL. O Fritz Perls, ele é simplesmente um dos pais da Gestalt terapia. Da Gestalt, tá? Eu acho que eu não preciso falar mais nada. E ele foi um dos modelos da programação neurolinguística. Olha que coisa interessante.
Embora a PNL tenha surgido estudando grandes terapeutas, o maior uso da PNL no Brasil, dentro do código clássico, é para performance, é para vendas, é para negócio, é para comunicação, como eu falei para vocês. Olha que coisa interessante, tá? Fritz Perls é um dos pais da Gestalt. Ele e a esposa dele criaram. A Virginia Satir, preste atenção, ou Satir, como vocês preferirem. Ela estudou terapia familiar. Ela criou uma técnica chamada mosaico, em que ela dispunha as pessoas no espaço e, com isso, ela levava os clientes uma espécie de psicodrama, levava os clientes a ativarem processos de cura. Se não fosse a Virginia Satir, ou Satir, como alguns preferem, não existiria, por exemplo, as constelações, tá? E, por último, nós temos aqui simplesmente o maior hipnoterapeuta de todos os tempos, o Milton Erickson, que conseguia hipnotizar pessoas conversando com elas, tá? Quando o Richard Bandler e o John Grinder fizeram a modelagem do Milton Erickson, o Erickson assinou embaixo assim, gente, eu nunca ninguém conseguiu descrever tão bem o que eu fiz, o que eu faço. E interessante que o Milton Erickson, ele dava aula, era professor, era psiquiatra, ele dava aula, tentava ensinar os alunos, ele tem livros escritos, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês querem aprender a psicoterapia de Milton Erickson, é melhor estudar PNL, porque por meio dele não vai acontecer, porque ele mesmo disse que os alunos nunca entenderam o que eu queria fazer. Então, esses foram os três modelos que deram origem à PNL, tá? Então, como é que a gente pode definir PNL diante disso, tá? A primeira definição importante que eu quero trazer aqui para vocês, olha, estudo da excelência humana. A PNL, esse código clássico, desenvolveu estratégias a partir do estudo de Fritz Perls, Virginia Satir e o Milton Erickson, desenvolveu estratégias que são aplicadas em várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento de alta performance, como esporte, comunicação, vendas, marketing, tá? Vendas e marketing, tá? No entanto, existe um lado esquecido da PNL no Brasil. Existe um lado esquecido da PNL do Brasil. Na década de 80, após se separar do Bandler, o Grinder desenvolveu aquilo que ele deu o nome de um novo código da PNL. Aí grava isso que eu vou dizer aqui para você. Ó. Aqui a gente vai começar a jornada terapêutica. Enquanto o código clássico está focado na mente consciente, o novo código está focado em processos que ocorrem em nível inconsciente. Em processos que ocorrem em nível inconsciente. Grava isso. O que significa isso? Significa que o que a gente precisa entender? Você não é a mente consciente. Como Freud diz, a mente consciente é uma vela acesa no meio de uma imensa escuridão. Você é o que está em torno da vela, não é a vela. Só que o que acontece? Não existiam processos explícitos de como utilizar o inconsciente para poder ativar processos de cura. O que foi que o Grinder fez? Ele explicitou processos. O que significa essa explicitação de processo? Ao invés de você passar anos em análise, você pode, com uma ferramenta de fácil aplicação e autoaplicação de PNL, do novo código, ativar um processo de cura e entregar para o inconsciente a responsabilidade de curar. O seu inconsciente a responsabilidade de curar. Tá? Aí você vai me dizer assim, Ivan, isso é muita filosofia, não tem filosofia nenhuma. Vocês viram quantas pessoas foram tratadas e curadas aqui com PNL? Então, eu não estou apresentando aqui uma tese, uma teoria. Eu estou falando de processos que já foram validados empiricamente, tá? Para o tratamento de fobia, para o tratamento de alergia, para o tratamento de fibromialgia, para o tratamento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Processos que já foram validados cientificamente, tá? Empiricamente, perdão, tá? No Brasil, pouquíssimas pessoas desenvolveram o lado terapêutico da PNL. As descobertas do Grinder levaram a PNL para outro nível, o que permitiu o desenvolvimento de um conjunto de padrões e estratégias para o tratamento de traumas e bloqueios que prejudicam os relacionamentos, a saúde e a vida financeira. Um conjunto de padrões e estratégias que permitem o tratamento de traumas e bloqueios que prejudicam o relacionamento, a saúde e a vida financeira. Tá? E eu ensino isso hoje aos meus alunos na mentoria, o PNL Gold. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com a Patrícia Miliarte, que ajudou um cliente a sair de um quadro de ansiedade após a mentoria. Ansiedade.
tá? Ou, por exemplo, a Patrícia Zanotti, que ajudou um cliente a sair de um quadro de ansiedade também após a mentoria PNL Coach. Isso aqui, essa Patrícia é bem interessante porque ela tinha menos de um mês na mentoria quando ela fez isso. Ou a Tatiana Cursinho, que um mês de mentoria do PNL Coach faturou R$ 4.800 em processo terapêutico. Por quê? Porque aprendeu a tratar aprendeu a tratar quadros como, por exemplo, alergia, aprendeu a tratar quadros como, por exemplo, fobia, tá certo? Então, o que a gente precisa entender para compreender como é que faz esse tratamento? Agora a gente vai entrar no tratamento, tá? Como é que a PNL atua, quais são os princípios dessa nova PNL, para você entender como é que pode fazer com que uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, uma pessoa que tem uma fibromialgia, uma pessoa que tem uma alergia, uma pessoa que vive um quadro de dependência emocional. Vocês conhecem pessoas que vivem em quadro de dependência emocional? Uma pessoa que tem uma dependência emocional, como é que a gente pode retirar essas pessoas de um quadro como esse em um curto intervalo de tempo, tá? Vamos lá. Eu e você somos frutos de uma programação. Anota isso aí, tá? Eu e você somos frutos de uma programação, certo? Esse é o princípio. Existem programações que te levam a adoecer. As programações são como drives mentais implantados em nível inconsciente. Isso significa que essas programações não podem ser modificadas por força de vontade. Uma vez implantada em nível inconsciente, se limitante, essas programações tendem a operar como um vírus corrompendo todo o sistema. Ó, grava aqui uma coisa, olha. Vocês já ouviram aquele dilema de Paulo de Tarso? Quando ele diz assim, olha, aquilo que eu quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Não, voltando. O dilema de Paulo de Tarso. Aquilo que eu quero, eu não faço. Voltando, rebobina. Dilema de Paulo de Tarso. O que eu não quero, eu faço. O que eu quero, o que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não dou conta de fazer. Tá? Por que Paulo de Tarso dizia isso? Porque Paulo de Tarso dizia como se existisse uma pulsão dentro da pessoa, em que, embora a mente consciente da pessoa queira uma coisa, ela faz justamente o oposto do que a mente consciente está pedindo. A mente consciente da pessoa quer uma coisa, mas dentro dela tem uma coisa que não permite que ela faça. Então, alguém aqui já disse assim, vou começar uma dieta. E aí, mente consciente, eu preciso fazer uma dieta, porque eu quero ter mais tempo de vida, porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero estar com os meus filhos. Mas aí, de repente, começa a dieta, mas dentro de si não consegue sustentar. E aí, de repente, está adotando o padrão de comportamento de comer um doce aqui, um pãozinho aqui, uma pizza ali. Vocês conhecem pessoas assim? Ô, Ivan, eu sou uma pessoa assim, tá? Não tem problema não. Tá? Ou então, você está dentro de um relacionamento em que você sabe que claramente esse relacionamento não é saudável. Você conhece pessoas assim? A pessoa tem consciência de que o relacionamento não é saudável, consciência. Mas, em nível inconsciente, a pessoa não consegue sair do relacionamento. Ela permanece, ele permanece no relacionamento. Mesmo sendo violentada emocional, psicologicamente, dentro do relacionamento, a pessoa permanece. Conhecem pessoas assim? O que significa isso? Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso sim, eu vou lá e faço. O que você precisa entender? Que o que movimenta a gente são programações e que essas programações elas estão em nível inconsciente. Isso significa que por mais que você tenha força de vontade, enquanto você não modificar uma programação que foi instalada, e daqui a pouquinho eu vou explicar como é que essas programações são instaladas, enquanto você não modifica essa programação, o que acontece de verdade é que você não dá conta de fazer aquilo que você quer. E aquilo que você não quer, você vai lá e faz.
E não adianta força de vontade, porque força de vontade é uma bateria. À medida que o tempo passa, descarrega. Então você até começa fazendo certo, mas daqui a pouquinho você está fazendo errado. Então, por que a maior parte dos processos de psicoterapia falham? Porque a maior parte dos processos de psicoterapia trabalha em nível consciente. Então, a pessoa chega, o terapeuta escuta e devolve aquilo que escuta. Orienta. Todo trabalho que envolve a mente consciente é um trabalho que está fadado a um insucesso. Porque a pessoa vai na terapia, no final das contas, para poder carregar uma bateria. E ao longo da semana, a bateria descarrega e a pessoa volta a fazer aquilo que ela não. Isso na melhor das hipóteses, quando a terapia é boa. A pessoa começa a fazer aquilo que não quer, quando a bateria descarrega. Ou a maior parte das terapias no Brasil são paliativas. Presta atenção. Tem uma programação que roda e que leva a pessoa a desenvolver um quadro de ansiedade. E aí, então, a pessoa resolve, por exemplo, fazer uma meditação. Deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui para todo mundo. Ilvan, você é contra a meditação? Não. Meditação é uma coisa que produz efeitos saudáveis no organismo? Produz. Mas meditação não cura ansiedade. Meditação não cura depressão. Não cura síndrome do pânico. Não cura fibromialgia. Só que meditação atenua os efeitos. Assim como uma série de práticas. Só que não curam, não tratam, não resolvem o problema, a causa subjacente do problema. Então, a pessoa passa a ter que fazer meditação o tempo inteiro. E o Van tem algum problema? Meditação tem benefícios para a saúde? Claro que tem. E o Van, você está não recomendando que eu não medite, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. O que eu estou lhe falando é que está faltando no Brasil práticas terapêuticas que resolvam o problema, que vão na origem, que são essas programações, tá? Então, vamos entender como é que essas programações surgem, tá? Como é que essas programações surgem, tá? Vou ensinar aqui para vocês processos que eu ensino para os meus alunos da mentoria, o PNL COI, tá? Existem duas formas de programar a sua mente, tá? A primeira forma de programar a mente é por meio de uma experiência de forte impacto emocional. A primeira forma de programar a mente é por meio de uma experiência de forte impacto emocional. Eu vou explicar o que é uma experiência de forte impacto emocional para você, tá? Nesse livro aqui, o Reprograme Sua Mente, que foi um livro que eu escrevi e que está alinhado ao novo código da PNL, nesse livro aqui que eu escrevi, o Reprograme Sua Mente, eu relato a história de uma cliente que eu tive. Quando ela sentou na minha frente, ela ocupou um sofá e meio. Ela estava num quadro de compulsão extremo e ela chegou à clínica dizendo assim: Ilvan, você é minha última cartada. Porque literalmente ela já estava tomando todos os medicamentos do mundo, porque de verdade o peso dela estava colocando em risco a vida dela, a sua vida. E aí, o que acontecia com ela? Entendam o quadro. Ela emagrecia e ela chegava num peso bacana, só que depois que ela chegava nesse peso, ela automaticamente retomava o peso inicial e subia mais um pouco. Isso já tinha acontecido com ela 3 ou 4 vezes, tá? Não lembro agora. E aí nós vamos fazer uma investigação, né? E um tratamento com PNL. E dentro dessa investigação, a primeira coisa que ela falou é que ela sofreu abuso, ela foi abusada pelo tio. Grava isso aqui, porque isso aqui é uma regra de programação, toda regra tem exceção, mas é assim, via de regra, abuso gera compulsão. Via de regra, pessoas que foram abusadas tendem a desenvolver programações que levam elas a chegarem em quadros de compulsão, tá? Não necessariamente alimento, às vezes a bebida, às vezes a uma droga, às vezes a sexual, enfim, compulsões surgem por causa de abusos. Violência sexual, via de regra, gera compulsão. Só que a gente precisava entender o que estava acontecendo. E aí, a gente foi investigar. Ela foi abusada pelo tio quando era criança, menos de 7 anos. Criança, do ponto de vista psicoterapêutico, é menos de 7, tá? Para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é menor de 12 anos. Para nós, é menos de 7, tá? Então, antes dos 7 anos, ela foi violentada pelo tio. E aí, o que aconteceu era que o problema dela não era o abuso do tio.
ou abuso sexual. O problema dela era outra coisa. Eu nunca vou me esquecer quando ela me relatou, porque nem ela tinha se dado conta. Mas quando ela foi falar para a mãe que o tio tinha abusado, violentado ela sexualmente, com penetração, a mãe virou para ela e disse: pare com isso. Esqueça isso. Pare de inventar essas histórias. Isso é coisa da sua cabeça. Não fale isso para ninguém. Já viram isso acontecer? Foi o que aconteceu. Essa menina, ela acreditava que deveria ser protegida por quem? Pela mãe. Ela já tinha sido abandonada pelo pai. Eu não vou entrar nisso aqui agora porque não vale a pena, mas ela só tinha mãe. Ela acreditava que deveria ter sido protegida pela mãe, e a mãe não protegeu. Inconscientemente, ela entendeu um caminho para se proteger, que foi subindo de peso. Na vida adulta, o que acontecia? Toda vez que ela baixava de peso, ela se tornava uma mulher mais atraente. O medo que ela tinha de ser abusada na infância se manifestava na vida adulta inconscientemente. Então, inconscientemente, algo empurrava ela para subir de peso de novo. O que acontece? Enquanto essa mulher continuasse em guerra com ela mesma, ela não ia conseguir emagrecer. E uma programação que surgiu e que tinha uma intenção positiva de proteger, estava colocando em risco o sistema. Vocês entendem? Grave o que eu vou dizer para vocês. Toda programação tem uma intenção positiva por detrás dela. A questão é que, à medida em que o tempo passa, esta intenção positiva, uma vez satisfeita, causa uma série de efeitos colaterais. A intenção positiva dessa programação era evitar que essa menina fosse abusada, violentada sexualmente. Mas na vida adulta, isso causou um estrago na vida dela. Então, nós fizemos o tratamento, iniciamos um processo de reprogramação, e daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso com PNL, vocês vão entender daqui a pouquinho isso, tá? E o que aconteceu foi que ela conseguiu baixar de peso. Só que o que vocês precisam entender? O problema é difícil emagrecer? Respondam para mim, sim ou não, aí no chat. É difícil emagrecer? É difícil emagrecer? É difícil, não é? Porque a gente tem todo um comportamento social que envolve a comida, está na cultura. Só que, além da dificuldade para emagrecer, ela tinha um obstáculo interno, que era uma programação. Vocês entendem? Sem essa programação, com a vida em risco, faz sentido que aí eu emagreça? E foi o que aconteceu com ela, tá? Com mais de 50 quilos, tá? Mais de 50 quilos. Então, o que acontece? O problema dela não era a compulsão. A compulsão era o efeito colateral de um problema que ela viveu na infância. Vocês estão ouvindo? De uma programação. Então, grave o que eu vou dizer para vocês. O problema nunca é o problema são as programações que levam você a ter esse problema. Que levam você a adotar padrões de comportamento que criam problemas em sua vida. Certo? Vamos lá. Qual é a primeira forma de uma programação se instalar por meio de uma experiência de forte impacto emocional? Entenderam? Isto é uma experiência de forte impacto emocional que aconteceu com essa menina. Não o abuso e a violência sexual, que é também, mas a experiência de forte impacto emocional, no caso, foi a mãe dizendo para ela não prestar atenção nisso. Esquecer isso, que será coisa da cabeça dela, tá? Só que as programações também podem vir por meio de repetição, certo? Repetição. Coisas, por exemplo, que a gente escuta muitas e muitas vezes de nossos pais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui muito importante, tá? Algumas das meninas aqui, das mulheres que estão aqui, algumas das meninas aqui, ou das mulheres que estão aqui, ouviram na infância do pai ou da mãe algo do tipo, nunca dependa de homem algum? Ou ouviram algo do tipo, homem não presta? Algum dos meninos ouviram aqui na infância, se tem algum homem aqui, eu não sei, que nenhuma mulher é confiável, que mulher dá nó em pingo de éter? Da mãe? Provavelmente ouviu da mãe. E você deve ter ouvido do pai.
que acontece? Você começa, a menina quando entra na puberdade, muitas vezes os pais começam a ficar, e aí já começa dali, a repetição. Repetição gera programação. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A repetição faz com que você rompa a barreira do consciente e acesse diretamente o inconsciente e implante uma ideia na mente da pessoa. Repetição. Então, o que acontece? Muitas vezes os pais, quando querem proteger os filhos, repetem a mesma coisa, já perceberam? Toda vez que seu pai repete uma coisa muito insistentemente, é porque ele tem muito medo com relação àquilo. Toda vez que sua mãe repete uma coisa insistentemente, é porque tem medo. E repete inconscientemente com a intenção de te programar. Só que qual é o problema disso que você precisa entender? Entenda isso. Todo medo é uma profecia que se autorrealiza. Então, o que acontece com a menina que aprende desde criança que homem não presta? Se essa menina tem uma essência feminina e, portanto, ela se atrai por homens de essência masculina, quando essa menina vê um homem de essência masculina, ela vai entender que aquilo é homem. Quando essa menina vê um homem de essência masculina, ela vai entender que aquilo é homem, mas ela não vai conseguir se atrair por aquilo. Entende? Porque a mente vai processar conscientemente. É um homem, olha lá, ó. Não tem seios, eu sei o que é que tem ali embaixo, mas a mente não vai processar conscientemente. A mente consciente processa, mas o inconsciente não processa. Então, se é um homem, por exemplo, de valor, eu olho para aquilo e digo assim, tá, é meu amigo. Mas se o homem não presta, agora sim encontrei um homem. Aí eu bloco. É assim que acontece. Porque se o homem é de alto valor, termina não sendo homem. Mas se não presta, é homem. E o que são isso? Programações. Programações. E se você for ver, você vai perceber que pessoas que foram submetidas radicalmente a esse tipo de programação acabam, via de regra, encontrando pessoas, acabam, via de regra, vivendo nas suas vidas pessoais o medo que os pais tinham. Tá? Não é só com relação a isso, é com tudo. Com tudo, tá? Repetição gera programação. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Aí muitas pessoas vão dizer assim, pô, mas quando a pessoa presta, eu coloco essa pessoa na friend zone. Já ouviram falar isso? Na zona do amigo. Mas aquele que não presta, Ivan, esse sim eu gosto. Ivan, quando a mulher presta, eu não consigo me conectar. Mas quando não presta, aí eu fico louco. São programações, tá? São programações. E são programações que estão totalmente em nível inconsciente, certo? Então, como é que a gente reprograma a mente? Toda programação está ancorada em uma experiência de ver, ouvir e sentir. Seja de forte impacto emocional, seja de repetição ao longo da vida, tá? A nova PNL, grava isso aqui, ó, te ajuda a identificar o evento raiz da programação e modificar o seu significado, alterando os seus efeitos em sua vida. Os efeitos em sua vida. Eu vou repetir. A nova PNL te ajuda a identificar o evento raiz da programação, modificar o seu significado e alterar os seus efeitos em sua vida, tá? Então, ó, tem eventos de forte impacto emocional que lhe programam a desenvolver quadros de ansiedade. Tem eventos de forte impacto emocional que lhe programam a desenvolver quadros de insônia, de síndrome do pânico, de alergia, de fobia. Tem eventos que lhe programam literalmente para desenvolver quadros de dependência emocional, e eu sou especialista em dependência emocional e doenças de ordem psicossomática que têm correlação com quadros de dependência emocional direto ou indiretamente. São programações. Aí você vai me dizer assim, mas Ivan, mas eu vivi durante muito tempo algo oposto disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lembra do que eu coloquei lá atrás? Programações são como vírus. Eles começam de forma insidiosa e daqui a pouquinho tomam todo o sistema. Eu vou dar um exemplo para vocês de um quadro de uma pessoa que, por exemplo, tem uma programação de dependência.
Via de regra, a pessoa vai começar em relacionamentos difíceis. Daqui a pouco a pessoa está em um relacionamento tóxico. Daqui a pouco a pessoa está em um relacionamento abusivo. Daqui a pouco a pessoa está em um relacionamento narcisista. É assim uma progressão. A programação vai rodando e vai amplificando os efeitos na vida. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui, olha. No entanto, é importante você entender uma coisa muito importante aqui. É muito importante você entender isso aqui. Existem duas formas de a gente lidar com isso aqui. E aqui eu vou ensinar uma coisa que é ouro e que eu divido com os meus alunos do PNL Code, né? Da mentoria PNL Code, tá? Que é um acompanhamento que eu faço individual, onde eu transfiro a competência para aplicar a PNL na sua vida e na vida de outras pessoas, tá? O que eu divido com os meus alunos? Não é o que aconteceu, é o que você faz daquilo que aconteceu. O que é programação, Ilvan? Programação é o sentido que você dá ao que aconteceu. É o sentido que você dá ao que aconteceu, tá? Vamos lá, vamos compreender isso aqui. Eu tinha uma programação de abandono porque minha mãe ficou prostrada numa cama em um quadro de depressão. Eu tinha uma programação de abandono. A depressão de minha mãe, eu me recordo que começou por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. Eu nunca sei com precisão, eu sempre falo assim, mas nunca sei com precisão. Mas eu sei que se arrastou por toda a minha infância, chegando até mesmo a minha adolescência. 13, 14, 15 anos, tá? Muitas vezes eu passava o dia inteiro em casa e minha mãe estava deitada, eu não entendi o que estava acontecendo, porque naquela época não existia informação sobre o que era a depressão. Você sabe que esse conhecimento de depressão, essas coisas foram uma coisa que chegou muito tarde aqui no Brasil, né? E o fato é, eu me sentia sozinho, eu me sentia abandonado por minha mãe. Isso fez, olha o que eu estou dizendo, eu me senti sozinho, eu me senti abandonado pela minha mãe, uma programação de abandono. Eu fiz isso do que aconteceu. Enquanto eu entrego na minha vida, e esse significado é inconsciente, por isso que não adianta você mudar a consciência. Consciência não muda comportamento. Skinner, Freud, o Grinder fala isso. Qualquer psicoterapeuta que tem um mínimo de conhecimento vai te dizer isso. É por isso que terapia convencional não resolve o problema. Porque se consciência mudasse comportamento, a gente viveria num mundo completamente diferente. As pessoas não pegariam uma carteira de cigarro e fumariam. Porque no rótulo da carteira tem uma pessoa lá, com câncer, com alguma doença grave, uma foto bizarra. Tem ou não tem? Ainda assim, a pessoa pega aquela carteira e fuma. Então, entenda, todo mundo sabe que jogar lixo na rua entope o bueiro, mas joga. Porque no inconsciente coletivo isso não se instalou no Brasil ainda. Diferente de países como a Suíça, onde eu tive a oportunidade de morar, e outros países da Europa. Não se instalou, as pessoas abrem o vidro do carro e jogam um copo de plástico na pista, aqui no Brasil. É assim. Na maior parte das cidades, pelo menos. Tá? Eu não sei qual é a cidade que você vive. Então, a pessoa tem consciência, não pode dizer que não tem consciência. O problema é que é preciso campanha, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, repetição, 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 para isso entrar na cabeça das pessoas, educação desde a infância, para programar, para não fazer isso. Porque consciência não muda comportamento. Entende? Não muda comportamento. Pega isso aqui, que você pegar isso aqui, você vai começar a entender que terapia precisa ser feita diferente, precisa trabalhar com o inconsciente das pessoas, porque enquanto a gente estiver trabalhando em nível consciente, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Consciência não muda comportamento. Tá? Então, o que acontece? São programações que estão dentro e que estão em nível inconsciente que governam a nossa vida. É por isso que a maior parte das pessoas pensam que estão no controle da vida, mas não estão no controle. Estão no banco do carona. Então, o seu cliente vai chegar e vai descrever um problema para você, e a real é que o problema que esse cliente está descrevendo não é o problema. Então, o que é uma programação? Programação é o sentido que você entrega ao que aconteceu. Então, o problema da sua vida não é sua mãe, não é seu pai, não foi o último relacionamento que você teve, o que a pessoa fez.
é o sentido que você entregou ao que a pessoa fez, ao que aconteceu, à dinâmica. E foi exatamente o que aconteceu com a minha vida. Quando eu consigo, em nível inconsciente, dar um novo sentido a isso, não tem a ver com olhar e dizer assim, mas não é consciente, é inconsciente. Para isso é preciso técnica terapêutica. Não consegue fazer isso com conversinha, não consegue fazer isso dizendo da boca para fora, é inconsciente. É como se a gente mudasse o drive e aquilo passasse a ser uma força. Então, por exemplo, uma das missões da minha vida, quando eu virei psicoterapeuta, era não ver nenhuma criança passar pelo que eu passei e ajudar pessoas a saírem de quadro de depressão. Porque eu não queria que nenhuma criança visse a sua mãe prostrada em uma cama. Uma das coisas fundamentais da minha vida é dizer assim, porque foi graças à dona Solange que eu me transformei no terapeuta que eu me transformei. Graças à minha mãe, dona Solange, que eu me transformei no terapeuta que eu me transformei. Por quê? Eu nunca teria... Olha, eu fiz sociologia e eu ficava o tempo inteiro nas aulas de psicologia na Universidade Federal. Então, eu peguei não sei quantas matérias de psicologia. Não fiz psicologia, mas peguei não sei quantas matérias de psicologia. Eu nunca teria pego essas matérias se, no fundo, eu não quisesse inconscientemente conhecer e entender o que estava acontecendo com minha mãe. Então, eu não conseguiria fazer metade do que eu faço hoje e não ensinaria pessoas a fazerem o que eu faço se não fosse Dona Solange. Só que essa mudança de sentido não foi verbal. Foi preciso mexer lá dentro. E eu preciso dizer para você que eu não consegui fazer isso com o código clássico da PNL, que é o que está difundido no Brasil. Eu só consegui fazer isso quando eu estive na presença do Grinda em Portugal e eu aprendi um novo código da PNL, que é um código que mexe em nível inconsciente. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que a gente precisa entender? Programação não se muda com discurso, só se muda com técnica terapêutica. Precisa tratar, não dá conta de resolver com palestra motivacional, com imersão motivacional, com frase de efeito motivacional. Precisa tratar. É por isso que ninguém sai de um quadro de dependência emocional porque conversou com um amigo e percebeu que está vivendo a violência, um abuso emocional e psicológico. Não sai. Quem já teve um quadro de dependência sabe do que eu estou falando, não sai. Porque tem uma programação girando lá. Enquanto a gente não trata aquilo, a programação continua produzindo os efeitos. E a pessoa quer sair do quadro da relação, mas não consegue sair. Lembra de Paulo de Tarso. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso sim, eu vou lá e faço. Tá? Então, o que a gente precisa entender, tá? Aqui. Peguem esse slide e printem, tá? Toda programação está ancorada em uma experiência de ver, ouvir e sentir. A nova PNL te ajuda a identificar o evento raiz da programação e modificar o significado desse evento. Transformando aquilo, como eu falei para vocês no exemplo aqui que eu trouxe para mim, que te drenava aquele evento em uma força, tá? Isso é o que eu ensino aos meus alunos da mentoria PNL Code, tá? A fazer. Isso é o que eu ensino os meus alunos da mentoria PNL Code a fazer, ó. Então, tá fazendo sentido? Vão colocando as dúvidas de vocês aí, que daqui a pouquinho eu vou abrir para dúvidas, tá? Para tirar dúvidas. Eu vou conversar com cada um de vocês e eu vou abrir para perguntas. Então, vocês podem colocar no chat, porque quando eu abrir para perguntas, eu já vou respondendo as perguntas que estão no chat em ordem aqui, tá? Podem colocar. Outra coisa que eu quero falar com vocês, tá? Quando a gente faz um evento como esse, e aí vocês estão vendo que eu estou falando muito da mentoria, muitas pessoas vão dizer assim, Ivan, como é que faz para poder entrar na mentoria, tá? Não está aberta as inscrições para a mentoria, tá? Porque é impossível você ter acesso diretamente a essa mentoria, porque é um processo individualizado. Mas o que eu vou fazer hoje? Hoje, daqui a pouquinho, eu vou abrir algumas vagas, como eu sempre abro nesses eventos, tá? Algumas vagas para uma consultoria individual e gratuita comigo. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Você vai poder estar na minha presença e a gente vai poder conversar, tá? Aí, Ivan, eu não sou terapeuta, mas eu quero ser. Aí, nessa consultoria, eu vou olhar para a sua situação, entender quais são os obstáculos, áreas de oportunidade e traçar um plano, tá? Se eu puder te ajudar, aí eu vou te fazer um convite para estar na minha mentoria. Se eu não puder te ajudar, eu vou indicar um processo para você, tá? Mas nessa consultoria eu vou identificar as dificuldades, as áreas de oportunidade e traçar um plano, tá? Vai ser bem... É uma consultoria individual, eu e você. Daqui a pouquinho eu vou explicar
como é que vocês podem ter acesso a isso, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que vocês podem ter acesso a isso. Deixa eu avançar aqui. Bom, printar esse slide, né? Então, ó, se você quer ser terapeuta ou já é terapeuta, eu tenho um programa de mentoria em que eu ofereço o meu acompanhamento pessoal para ensinar a tratar traumas e bloqueios que comprometem os relacionamentos, a saúde e a vida financeira, tá? O que que acontece nesse programa de mentoria, tá? Antes de eu dar continuidade aqui. Esse programa de mentoria, ele é baseado em um tripé, onde a gente leva as pessoas a desenvolverem competência para poder tratar. O que é competência? Olha, a pessoa sabe tratar uma fibromialgia, ou seja, a pessoa tem dores, faz recrudescer as dores, como no caso de Ana Cristina aqui. A pessoa tem um quadro de depressão, descontinua a depressão, de repente a pessoa volta para o psiquiatra, para de tomar antidepressivo. Tem um quadro de insônia, aprende a tratar a insônia, a pessoa para de tomar remédio para dormir, consegue dormir 7, 8 horas por noite. Aprender a tratar, isso é competência. O segundo movimento dessa mentoria é que eu ensino a organizar a prova dessa competência em torno de um portfólio, tá? Que fale por você, que comunique a tua competência. E o terceiro ponto é que a gente consegue transformar esse portfólio em cliente, né? Ou seja, em dinheiro. É fazer você ter os seus primeiros clientes, tá? Tanto que vocês viram aí a aluna Tatiana que em menos de um mês fechou R$ 4.500 em processo terapêutico, tá? O que é pouco para uma pessoa que trabalha com PNL, mas é muito levando em consideração que ela só tinha um mês de mentoria. O que que eu quero dizer para vocês sobre isso, tá? É muito importante entender que na vida existe um equilíbrio entre dar e receber. E que quanto mais você dá, mais você tem o direito de receber. E é por isso que eu falo o tempo inteiro em dinheiro aqui. Porque, inclusive, uma parte significativa dos terapeutas tem trauma com dinheiro. Vocês sabiam? Ó, eu vou dizer assim para você, duas programações que eu trabalho lá na mentoria, o PNL Code, eu quero que você anote isso aí, porque só de saber isso aqui, você já vai ficar, como é que eu posso dizer, já vai ter um nível de consciência melhor, porque consciência não muda comportamento, mas é o primeiro passo da mudança, tá? É o primeiro passo. Se você não tem consciência, não vai para lugar nenhum. Existem dois tipos de problema que as pessoas têm com o dinheiro, dois tipos de programação. A primeira programação é uma programação de rejeição. Nossa, vocês não têm ideia do número de terapeutas que têm programação de rejeição. Não tem ideia. Sabe o que é a programação de rejeição ao dinheiro? É assim, olha, caiu na mão, preciso gastar. Coça. Eu sinto um desconforto. Eu ganho, sei lá, R$ 5.000. Pô, tá chegando dia 29 do mês, eu ainda tenho R$ 500. Eu vou pro shopping, preciso gastar. Entenderam? É inconsciente. Eu tenho direito, eu mereço. É isso, entendeu? Várias coisas concorrem para isso. Por exemplo, eu tinha essa programação. Por que eu tinha essa programação? Porque eu vivi um ambiente de escassez muito grande. Ambientes de escassez muito grande levam pessoas a desenvolver programações assim. Percebam, não é o que aconteceu, o que você faz é o que aconteceu. Eu me lembro que o primeiro salário que eu tive como professor, que foi alguém em torno de R$ 1.400, bem pouquinho, eu passei numa loja, num shopping da minha cidade, e eu comprei uma camisa de R$ 140. Eu nunca vou me esquecer. Desproporcional. Porque eu disse, agora eu posso. E aí foi descendo a ladeira até conseguir modificar essa programação. Entenderam? Mas ambiente de escassez também pode gerar um outro tipo de programação. Ambiente de abundância e de escassez, tá? Pode gerar um outro tipo de programação, que é, por exemplo, a programação de adoração ao dinheiro. Sabe por que a pessoa adorar o dinheiro? Você vai pensar que é aquela pessoa que acumula e que enriquece, né? Não. Pessoas que adoram o dinheiro dificilmente enriquecem. Sabe por quê? É aquele tipo de pessoa que não investe e tem medo de investir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu tinha uma amiga que há algum tempo atrás, ela me conheceu e entendeu que PNL era uma coisa bacana. E na época, eu não tinha formação em PNL, eu só tinha feito, tinha mudado minha vida. Né? Eu ainda não tinha conhecido o Grinda, não tinha viajado para a Europa, etc. E eu me lembro que tinha um curso de PNL na cidade. E eu disse, faça, é muito bom, esse curso é bom. E ela tinha o dinheiro, mas ela não investiu. Ela tinha o dinheiro guardado, mas ela não investiu. Mesmo sabendo que aquilo de alguma forma poderia transformar a vida dela. E entrou em conflito, mas não conseguiu tirar o dinheiro do banco para poder investir. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas que não investem não prosperam.
pessoas que não investem não prosperam. Investimento é diferente de gasto. Quem tem adoração ao dinheiro não é que gasta, não investe. Você entende? Uma pessoa que ganha até 5 salários mínimos, o maior investimento que essa pessoa pode fazer é a educação. Acreditem no que eu vou dizer para vocês, entendeu? Porque é o investimento que vai trazer mais retorno. Eu investi quase R$ 70.000 para fazer a primeira mentoria com o Grindr. Quase R$ 70.000. E cada centavo voltou. Entendem? Cada centavo voltou. Se a época eu tivesse adoração ao dinheiro, eu jamais teria feito esse investimento. Jamais teria feito esse investimento. Tá? Então, a pessoa que tem adoração ao dinheiro dificilmente consegue, por exemplo, pegar um empréstimo porque sabe que está investindo em uma coisa que vai ter retorno. Não consegue, não gira isso na cabeça. Enquanto a pessoa que tem rejeição ao dinheiro pega um empréstimo para poder gastar, não para investir. Vocês entendem a diferença? Então, eu me lembro que quando eu fui para Portugal a primeira vez, eu peguei um empréstimo, uma parte do dinheiro em empréstimo para poder fazer capital para poder ir para Portugal, pagar passagem, hospedagem, um bocado de coisa. Porque foram muitos dias na Europa. Né? E era 5-1, 5,5-1 a época, uma coisa desse tipo. Então, a pessoa que tem adoração ao dinheiro não consegue perceber o investimento nas coisas, não consegue, porque tem medo, tá presa, tá pegado, é aquela lógica, é escrava do dinheiro. Sabe a ideia de que o dinheiro é um excelente servo mais um péssimo senhor? Então, exatamente, está sendo assenhorada pelo dinheiro, é escrava do dinheiro, escravo do dinheiro. Então, isso acontece muito com os terapeutas. Ou tem síndrome de adoração, ou tem síndrome de rejeição. E por isso não prosperam. Aliás, isso acontece na maior parte das atividades que tem a ver com ajudar pessoas. Vocês acreditam? Salvo a medicina. A maior parte das atividades que tem a ver com massoterapeutas, pessoas que trabalham diretamente com o humano, tem muitos problemas com dinheiro. Aí pensam que a atividade não é atividade, são questões, são programações que precisam ser modificadas, entendeu? Para poder investir. E para poder se arriscar, tá certo? Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui, tá? Porque nem está na programação da palestra, mas a gente precisa entender como as programações rodam e comprometem a nossa vida, certo? Então, nessa consultoria, a gente vai entender os obstáculos, as dificuldades, ver as áreas de oportunidade. Dessa consultoria que eu vou entregar, que vai ser gratuito, que eu vou selecionar algumas pessoas. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que eu vou fazer essa seleção, tá? E vou abrir para perguntas e respostas. Podem colocar as questões aí que eu vou responder tudo, tá? Por que eu estou falando isso? Então, é isso. Então, como é que a gente reprograma transformando a causa? Como é que a gente reprograma uma situação como essa relacionada a dinheiro? Tem algum evento raiz que eu atribuí um significado que me levou a ter uma relação péssima com o dinheiro? Tem algum evento, causa raiz, que eu atribuí um significado que me levou a ter síndrome de rejeição ou síndrome de adoração ao dinheiro? Ou seja, que me levou a ser refém. Dinheiro é uma energia e todo mundo se relaciona de uma forma muito específica com o dinheiro. E a forma como você se relaciona com o dinheiro pode ativar a abundância ou não na sua vida, certo? Pode fazer com que esse dinheiro trabalhe para você e chegue até você ou não, tá bom? Então, percebam, existem programações que giram em torno da questão financeira, existem programações que giram em torno de relacionamentos, e eu já falei de dependência emocional, e existem programações que giram em torno de saúde. Eu expliquei a situação da menina lá que foi vítima de um abuso e que desenvolveu um quadro de compulsão, tá? Então, vocês precisam entender. Assim, ó, Ilvan, eu quero sair do banco do carona. Eu quero ajudar pessoas a saírem do banco do carona. O único caminho para você sair do banco do carona é você entender que o que está por detrás daquilo que você não quer fazer, mas você acaba fazendo, são essas programações. E ter ferramentas para poder atuar em cima dessas programações e reprogramar processos em sua vida, tá bom? Então, na mentoria PNL Code, eu ensino exatamente os protocolos de PNL do novo código, do código clássico, que ajudam a isso, e os protocolos que eu desenvolvi junto ao Grindr. E essa mentoria ela é ancorada em um tripé, onde a gente trabalha com o desenvolvimento de competência, o desenvolvimento de prova da competência e a possibilidade de monetização dessa competência, né? Eu ensino literalmente a monetizar. Você sai de lá com seus primeiros clientes, tá bom?
No entanto, eu não vou abrir vagas para essa mentoria, tá? O que a gente vai fazer hoje é abrir vagas para algumas consultorias individuais comigo que eu já expliquei como vai funcionar. Eu vou identificar o seu ponto de alavancagem, eu vou aplicar uma ferramenta chamada Boa Formulação de Objetivo e traçar um plano personalizado para acelerar seus resultados, tá? E se você estiver no momento, eu vou fazer um convite também para que você possa entrar nessa mentoria, o PNL Code comigo, que é uma mentoria individual, tá? Não é curso, é, não é curso, não é aula ao vivo, é mentoria. É eu mentorar e transferir a competência diretamente para vocês individualmente, tá? Querem saber como é que vai para poder acessar essa consultoria? Querem saber isso? Respondam aí para mim, se vocês querem saber, tá bom? Como é que vocês fazem? Seguinte, eu vou deixar um link aqui agora, e esse link vocês vão clicar e vão preencher, tá certo? É muito importante que vocês preencham e sejam verdadeiros nas respostas, tá? E aí, nós vamos selecionar algumas pessoas para poder ter esse encontro comigo individualmente, certo? Eu não, a equipe não, eu vou selecionar diretamente, eu vou ler o que você vai escrever, tá certo? E eu vou selecionar diretamente isso. Então, façam as aplicações de vocês, coloquem lá e vocês vão ter acesso a essa consultoria comigo. E como eu disse, ao final, se fizer sentido, eu vou chamar. Se não fizer sentido, eu não vou chamar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui, ó. Você vai clicar nesse link. Antes de abrir para perguntas e respostas, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Vocês vão clicar nesse link, tá? E aí vocês vão vir uma página como essa aqui. E aí, dentro dessa página, você vai clicar em Quero aplicar. Você vai colocar seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp, coloca e vai fazer Quero fazer a aplicação. E aí vai abrir um programa e vai começar a te fazer perguntas e você vai responder até o final, tá bom? Quando você terminar de responder tudo, vai abrir um calendário e você vai, nesse calendário, dizer o dia e a hora em que você gostaria de ter acesso a essa consultoria comigo, tá? O que acontece, que é muito importante? Eu não vou fazer todo esse processo porque é longo e vocês são capazes de fazer. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês apenas que, uma vez que vocês façam um agendamento, que vocês fiquem ligados, porque a equipe vai ligar para vocês. Alguém vai ligar para vocês, vocês precisam atender o celular, ou responder no WhatsApp e agendar um horário para atender o celular, porque senão automaticamente, se ligou é porque você foi classificado, porque senão automaticamente nós vamos retirar o seu nome. A gente teve muitos problemas em outros workshops em que a gente abriu isso, que a gente ligava para a pessoa não respondia. E aí, muitas vezes, a gente mandava mensagem, dessa vez não. A gente vai ligar uma, duas, na terceira vez não atendeu, nós vamos colocar uma outra pessoa no lugar. Até porque o número de pessoas que se inscrevem é muito grande, tá? Então, a gente não consegue dar conta. Eu vou selecionar, a princípio, 10 pessoas para poder fazer essa consultoria comigo, tá bom? Então, em termos operacionais, isso é muito importante, tá? Tá certo? Vamos lá, vamos responder as perguntas, tá? Tem gente dizendo, já preenchi. Vamos responder as perguntas e vamos avançar aqui. Vamos lá, Paula? Eu vou pedir a sua ajuda aí para poder começar a responder as perguntas, tá? Vamos sim. Maria da Conceição deu um depoimento e fez uma pergunta. Deixa o Ivan terminar, que ele está falando ali. Pronto? Pronto. Maria da Conceição, ela deu um depoimento e fez uma pergunta. Então, ela disse que está vivendo uma dor recente. Uma jovem com quadro de esquizofrenia procurou ela, né? Essa pessoa queria mais atenção e até que rezasse nela, né? Eu não estava disponível na minha vontade para atendê-la como ela queria. Até conversei. Tentei erguê-la na crise. Porém, de madrugada do mesmo dia, ela se suicidou enforcada com uma corda. Isso está mexendo comigo, me sentindo responsável. Se eu tivesse dado a atenção como ela esperava, será que não teria aliviado seu sofrimento e não teria se suicidado? As pessoas me procuram muito para ajudá-las nos seus conflitos. Então, ela está em dor, porque ela acha que não ajudou como deveria essa pessoa que sofria com um quadro de esquizofrenia e está se questionando se ela fizesse diferente, essa pessoa não teria evitado o suicídio dessa pessoa. Tá. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para você que isso só incomoda você porque você é uma pessoa do bem,
tá? Isso só te incomoda porque você é uma pessoa do bem. Segundo, eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que nós precisamos deixar ir. E eu quero que você deixe ir. Vai ser bom para ela, vai ser bom para você. Espiritualmente, essa conexão. Terceiro, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Uma vez que uma coisa acontece, não importa mais o que aconteceu. O que vai importar agora é o que você vai fazer daquilo que aconteceu. Ok? Então, não há como voltar e fazer diferente. Então, agora é o que eu vou fazer daquilo que aconteceu. Em outras palavras, a depressão de minha mãe, ela ocorreu. Quantas vidas foram salvas porque Dona Solange teve uma depressão? Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, mas eu posso dizer para você que muitas pessoas em quadros dificílimos já passaram por mim. Pessoas que chegavam e diziam assim, olha, essa aqui é a minha última cartada. E se não fosse Dona Solange, eu não teria competência para poder tratar essas pessoas. Então, o que você vai fazer do que aconteceu? Você vai se comprometer a desenvolver toda a competência e toda a sua potencialidade para que isso nunca mais aconteça? Ou você vai continuar se perguntando aí como é que teria sido se você tivesse feito diferente? Existem duas formas de compensar uma coisa. Ou você compensa pela dor, se auto-infligindo dor, ou você compensa pelo amor, transbordando na vida de outras pessoas. Escolha compensar pelo amor. Entendeu? Escolha transformar isso em uma força. Tá certo? É o conselho que eu tenho para te dar. E deixe ir. Tá? E lembre, nós somos responsáveis pelo bem que nós fizemos. Mas também, nós somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também pela oportunidade de fazer o bem e não fizemos. Então, você não fez, você não tinha condição. Desenvolva as condições agora para que isso nunca mais aconteça. Tá bom? Eu É, recomendo fortemente que você clique nesse link, tá? Como é o nome dela, Paula? Maria da Conceição. Maria da Conceição. Preencha a sua aplicação, é gratuito. Provavelmente eu vou te selecionar para uma consultoria individual comigo. Eu posso te dar uma orientação mais específica com relação a isso, de solução, porque isso pode ter gerado um estresse pós-traumático em você e precisa ser tratado também, tá bom? Vamos lá. Diga, Paula. Sheila Emanuela perguntou se a nova PNL cura também o TDAH. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho recebido muitas essas perguntas porque está na moda a discussão em torno do TDAH. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu digo isso, eu não estou diminuindo o problema, tá bom? Mas olha, meu papo é reto. Eu vou ser reto com vocês aqui, tá certo? Eu não gosto de coisas indiretas, então eu vou ser bem direto com vocês, tá? TDAH não é um problema, ok? Tá claro isso? Não é. Então, a mente de uma pessoa que é TDAH é uma mente que possui um modus operandi diferente da mente de uma pessoa que é considerada padrão. Entende? Só que tudo que não é padrão é transformado em problema. Por quê? Bom, tudo começa na infância. Você coloca aquelas crianças e botam enfileiradas e elas estão sentadas e elas têm que ficar olhando para frente para um professor que está dando aula em um quadro branco com piloto. Antigamente era um quadro verde com giz. Isso é tortura. Se você botar um adulto para fazer isso, ele não consegue fazer, hoje em dia. E ele não fica, se não tiver interessante. Só que muitas vezes a gente faz isso porque a gente comprou um curso, aquele curso interessa para a gente gosta daquilo, ou porque a gente tem um medo no nosso coração de prover a família, etc. Então a gente fica ali, tem que ficar. Porque a gente já tem um nível de mental, de força que a gente consegue. Mas quando você exige isso de uma criança ou de um adolescente, isso é violência. Entenderam? Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Alguns TDAHs têm uma tendência à disfuncionalidade maior. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos vive em torno de padrões.
Só que, via de regra, quando você vai olhar um TDAH que está muito disfuncional, você vai ver que tem um quadro de ansiedade por detrás disso. Então, quando você trata a ansiedade, depois é uma questão de ensinar esse TDAH a operar com os recursos que ele tem. É uma questão de aprender a utilizar toda a potência que ele tem. Intelectual, inclusive, tá bom? E quem está falando isso aqui para vocês é um TDAH, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês, olha. Eu escrevi esse livro, Reprograme Sua Mente, que é eu acho que é a representação assim, mais próxima do novo código da PNL, em cafés. Sabe como era? Eu tava, só para vocês entenderem, né? Não, vou falar aqui desse livro, vou falar em público, para vocês entenderem a evolução. Eu escrevi esse livro aqui em ônibus. Eu tinha um iPhone daquela época 5C. Eu estava trabalhando com um professor, eu me lembro que o fundo dele era amarelo, daquela época, aqueles iPhones mais baratos. E eu escrevi esse livro no ônibus, às vezes em pé. E eu me concentrava de uma forma que eu escrevia e que eu só conseguia escrever daquela forma no ônibus. Entenderam? Só no ônibus. Aí, quando eu estava em casa que eu queria escrever, eu ligo a televisão. Quando eu estou trabalhando, você vai pensar que eu não estou trabalhando. Às vezes eu estou produzindo muito em alta, mas eu estou com a televisão ligada, eu estou no celular, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo para eu me concentrar em uma. Eu sou TDAH. Eu precisei entender como é que a mente funcionava. Esse daqui eu escrevi em café, eu não conseguia parar em casa para esquecer. Imagina, sentar na frente do computador, peraí, agora eu vou escrever o livro. Não, eu escrevia no café, no meio de zoada, a gente passando. Então, esse livro, tem parte desse livro que eu escrevi em cafés que estavam na Suíça, tem parte que eu estava na Espanha, tem parte que eu estava em Portugal, tem parte que eu estava, enfim, em outros países. Tem vários países. Na introdução desse livro, Reprograme Sua Mente, eu falo sobre isso. Tanto que a sensação que eu tenho é que são várias escritas, porque o livro foi temperado a depender do lugar onde eu estava. Então, porque isso influencia, né, os contextos. Então, TDAH não é um problema, via de regra, tá? O TDAH, você precisa aprender a lidar com isso. Então, não é uma questão terapêutica. É mais fundamental, inclusive, para o TDAH, identificar se existe um quadro de ansiedade e tratar, porque, via de regra, tem um quadro de ansiedade, por causa de condicionamento também. Então, por isso tem que tratar o quadro de ansiedade e depois condicionar, aprender a lidar com isso, entendeu? Vamos lá. Quem mais fala? Andressa perguntou se é possível reprogramar várias questões inconscientes. Sim, é possível reprogramar várias questões inconscientes, sim. Tá bom? Várias questões inconscientes, sim. Deixa eu falar uma coisa. Por detrás de uma programação pode existir um sem número de problemas. Então, às vezes, quando você modifica uma programação, você automaticamente resolve vários problemas na vida de uma pessoa, tá? Às vezes, a pessoa tem vários problemas e cada problema é fruto de uma programação diferente. O que é que você precisa entender? Tudo que foi programado pode ser desprogramado. Então, é por isso que eu ensino os meus alunos no PNL Code, a mentoria, 3 protocolos: 10 sessões, 6 sessões e 3 sessões. Cada protocolo desse é para um caso específico, entendeu? E aí, dentro da mentoria, eu ensino o que você faz na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na 10ª sessão do protocolo de 10. O mesmo com as outras, entendeu? Porque os tratamentos são distintos quando existem múltiplas programações que estão girando e criando problemas na vida de uma pessoa. Ou quando existe uma que é a âncora de vários problemas, entendeu? E eu ensino também como você identificar isso lá na mentoria ou PNL Code, tá bom? Então, se você tiver interesse de aprender sobre isso também, clica aí no link, eu vou pedir o link, faz a consultoria. Não tem como você entrar na mentoria sem passar por uma consultoria comigo, tá? E a consultoria também não é para entrar na mentoria. A consultoria é para entender quais são as tuas dificuldades, áreas de oportunidade, para traçar um plano. É para isso. Então, a consultoria, via de regra, eu avalio se você está no momento, para poder fazer parte de um processo como esse, tá? Para te chamar. Mas, de toda forma, eu vou te entregar muito valor ali, vou transbordar ali, porque eu acredito nisso. E nem todo mundo está pronto para entrar na mentoria ou é para essa pessoa, tá? E também eu tenho alguns critérios, porque eu não aceito qualquer pessoa. Vamos lá. Quem mais, Paula? Ana Cláudia falou assim, entendendo a teoria, ok. Mas como propor a prática?
Como chegamos ao paciente a partir da percepção da programação negativa dele? Porque você não vai conversar assim com o seu paciente. Você tem uma programação negativa, não. Eu vou fazer Rolling Place, exatamente. Era esse o nome. Gente, pelo amor de Deus, Sandro, grava isso aí, Rolling Place, por favor, para não esquecer. Grava esse nome aí, por favor. Sandro, tá aí? Eu preciso desse nome. Tá. Positivo. Pronto, então. Em breve eu vou fazer um workshop chamado Ansiedade Controlada, e nesse workshop eu vou fazer um roleplay. O que vai acontecer? Eu vou atender uma pessoa do início ao fim e explicando como é que se faz, tá? O tratamento de ansiedade, tá? Então, eu vou fazer isso. Mas o que acontece? Olha, para você tratar com PNL um cliente, não é só uma ferramenta, existe um conjunto de processos, entende? Então, tem um protocolo, por exemplo, que eu desenvolvi para que você possa acessar a causa subjacente, o fato, o evento raiz que sustenta uma programação. Então, via de regra, isso é por meio de padrões que foram desenvolvidos pelo Grinder de linguagem, que ele chama de metamodelo, e através de perguntas específicas você consegue acessar a estrutura subjetiva de uma programação, tá? Então, isso é um processo de aprendizado, você precisa aprender a fazer isso, tá? É uma competência. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo, tá? Ó, eu falo sempre em contraste com o Brasil, porque eu sou brasileiro, amo meu país, eu vivi quase 3 anos na Suíça, mas eu amo o meu país, não é isso, tá? Agora preste atenção, a gente precisa reconhecer naquilo que a gente não está avançado para poder avançar. Vocês concordam comigo? Então, tem coisas que o Brasil está anos-luz de países europeus, acreditem. Terapia não. Entenderam? Psicoterapia não. Inclusive aquilo que se ensina na faculdade. Não tá. Atrasadíssimo, entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente vive uma experiência de formação, muitas vezes, que é muito intuitiva. Eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram formações extensas de 2 anos, e alunos que fizeram faculdade, e alunos que fizeram não sei quantas formações, e que não tem a mínima ideia do que fazer numa primeira, numa segunda, numa terceira, numa quarta e numa quinta sessão com o cliente. Quando eu digo protocolo, é porque, assim, olha, o meu trabalho é muito técnico, vocês devem ter percebido pela forma como eu falo. Então, Ilvan, como é que a gente aplica um processo? Eu descrevo do início até o fim. Tem protocolo, tem passo a passo. Tanto que, quando eu faço um convite para uma pessoa entrar na mentoria PNL Code, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, você segue o processo, segue passo a passo, ou você fica querendo tirar as coisas da sua cabeça? Porque se você quiser tirar as coisas da sua cabeça, seu lugar não é aqui. Eu aprendi com o Grinder uma coisa muito forte. O Grinder moldou muito meu caráter nisso. Ele dizia assim, olha, Ilvan, porque eu era atirado e inteligente, né? Eu queria fazer a coisa do meu jeito. Ele virou para mim e disse assim, Ilvan, quando você estiver aqui, faça do jeito que eu estou te ensinando. Quando você conseguir fazer o que eu faço, com excelência, aí você cria o seu jeito e faz do seu jeito. Enquanto você não tiver excelência, ou seja, se eu não conseguir curar uma fobia, tratar uma alergia, etc., que é o que eu faço, você vai fazer do meu jeito. Nunca vou me esquecer disso. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque isso me permitiu acelerar o meu processo de aprendizado. Entendeu? Então, tem que ter processo, tem que ter protocolo, tem que ter passo a passo. Então, tem processo para técnica, tem processo para o próprio processo terapêutico, primeiro, segundo, o que é que vai fazer. Então, você vai identificar exatamente como é que você faz um tratamento de A a Z, tá? Na mentoria PNL Code. Com registro, com módulo, com tudo, com esquema, com mapa mental e com a minha ajuda. Isso não é uma coisa que dá para dividir aqui, tá bom? Porque é uma coisa extremamente técnica, embora o processo de aprendizado seja acelerado. Disso, porque você vai estar efetivamente aplicando processos, não tirando o coelho da cartola o tempo inteiro, entendeu? Vamos lá, o que mais, Paula? Cleusa perguntou, o PNL pode ser usado com outras terapias holísticas? Pode. A PNL, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Cleusa. Como é o nome dela? Cleusa. Cleusa. Deixa eu te dizer uma coisa, Cleusa, tá? Eu vou dizer mais para você. A PNL é a base.
Porque se você aprender as competências processuais da PNL, você vai perceber que vai ficar fácil aplicar qualquer coisa, tá bom? Ela não só se integra, porque observe, PNL, a essência dela é o estudo da excelência, né? Então, a PNL vai te entregar processos de modelagem, que é o que é modelagem? É como você acessa a estrutura que está por detrás da magia. O que é isso? Você fazer um bolo é uma coisa mágica, né? Você coloca a massa, o bolo começa a crescer. De repente vira bolo. Aí você se pergunta como foi que isso aconteceu? É mágico, né? Só que se você pega a receita, você consegue reproduzir. Vocês entenderam? Então, seja lá qual for a ferramenta que você já aplique, tem pessoas que são extremamente excelentes nessa ferramenta e outras pessoas que são medíocres. Vocês concordam comigo? Então, com PNL, você vai aprender a extrair a excelência dessas pessoas que são excelentes nessas ferramentas. Então, você vai conseguir, como é que eu posso dizer, acelerar a construção de alta performance no que você já faz. Seja Reiki, seja Theta Healing, ou Prana Healing, ou, enfim, qualquer ferramenta, constelação, seja lá o que for, entendeu? Então, quando você tem PNL, você consegue, por meio de modelagem, aprender outras coisas de forma acelerada, tá bom? Porque você vai estudar como é que os gênios fazem o que eles fazem, né? Então, vocês vão entender. Quem mais fala? Como se livrar? A Elizabeth perguntou, como se livrar de um trauma que não consegue se livrar? Não, desculpe. Como se lembrar de um trauma que não consegue se livrar? Se livrar de um trauma, você está falando. Ela quer saber como ela lembrar de um trauma que ela não consegue se livrar. Ah, tá. Eu falei que as programações estão em nível inconsciente, que existe uma causa raiz dessas programações, ok? E aí você deduziu que você precisava se lembrar da causa raiz para poder tratar, não foi? Não precisa, tá bom? Sabe por quê? Você precisa pegar a manifestação mais explícita dessa causa raiz na sua vida. Sabe onde é que está essa manifestação? No corpo. Toda programação tem uma expressão específica e mensurável no corpo. Microexpressões faciais, ritmo de respiração, modulação da voz, ok? Uma vez que você capta isso, você capta sinestesicamente a causa subjacente. Você não precisa ver e ouvir, basta a sinestesia, as sensações. Em cima das sensações, nós conseguimos operar transformações. Eventualmente, existem algumas técnicas que revelam processos que aconteceram no passado, técnica de regressão, tá? Com PNL. Não hipnose, nessas coisas que vocês estão acostumados, não. É regressão, linhas do tempo, timeline therapy, são linhas do tempo com programação neurolinguística, tá? Mas você consegue tratar muitas e muitas coisas sem precisar revelar para a pessoa o que foi que aconteceu por detrás disso. Sabe por quê, gente? Porque consciência não muda comportamento. E às vezes você não precisa saber o que aconteceu, só precisa mudar, tá bom? E aí eu posso explicar isso melhor em outros contextos lá dentro da mentoria. Bom, Ivan, quero ter uma conversa específica com você sobre um processo meu. Eu vou deixar o link aqui, aplique para a consultoria para você poder conversar diretamente comigo, porque de repente a minha orientação pode mudar em específico, tá bom? Maria perguntou como levar um dependente químico a descobrir o porquê que ele procura as drogas. Acho que é na mesma linha da resposta que você acabou de dar, né? Como levar o dependente químico a descobrir o porquê dele procurar as drogas. O via de regra, o porquê de uma pessoa procurar drogas, drogas têm conexão com problemas com o pai, tá? Programações em conexão com o pai. Então, se você quer saber por quê, tá? Então, via de regra, crianças que foram abusadas, tá? Sejam meninas, e abuso não é só violência sexual, não, tá? Ou que tiveram ausência muito grande de pai, tem uma dificuldade de limite, e essa ausência de limite leva essas pessoas para esse lugar, tá bom? De drogas. Mas, tecnicamente, para você tratar, eu já tratei algumas adições à cocaína, à maconha, a cigarro, enfim, a álcool. Você não precisa saber a causa, não, tá? Embora eu prefira fazer isso com regressão, mas você não precisa saber a causa, não. Tá bom? O que mais, Paula?
Andressa perguntou como comprar o livro, né? E se tem a versão digital. Tem, Andressa, a gente vai colocar o link aqui agora para a compra do livro. Quem não conseguir aqui pode entrar no Não, Instagram não. de Ivan, Paula, ou coloque no no Telegram, grupo. no grupo. Todo mundo está no grupo do WhatsApp, coloque lá, Paula. Tá, Jogue lá ok. o link Vocês do. também podem entrar no Instagram, Ilvan Santos, @ Ilvan Santos, Ilvan Santos, desculpa. @Ilvan Santos. Lá tem, quando vocês entrarem logo, tem a loja, ver loja. Dentro da loja tem o livro, sim. Vocês podem também adquirir por lá e a gente libera o link para vocês nos grupos. No grupo, na verdade, nos grupos. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Liga aí. Na verdade, tem um relato aqui de Sandra. Minha mãe saudável acordou e caiu morta. Eu passei a ter insônia total, não senti sono. Concluí sozinha que inconscientemente posso ter ficado com medo de dormir. Aposentada, voltei a trabalhar e tenho sentido sono e dormido o mais cedo que ela consegue dormir é 1h30, pelo que parece, né? 1h30 é o que parece aqui. Tá. Então, Insônia, o subproduto da insônia, via de regra, é ansiedade, tá? A gente não trata insônia. Via de regra, é um quadro de ansiedade que a gente precisa descontinuar, tá bom? Eu vou te dar uma má notícia. Se não tratar, vai piorar. Eu vou te dar uma boa notícia. Tratando, resolve. E existe um processo rápido para poder resolver isso, entendeu? Então, ninguém precisa prevalecer com insônia. Inclusive, insônia é uma das coisas que mais destroem a vida das pessoas, porque quem não dorme não tem qualidade de vida, não consegue produzir, não consegue estar bem nos relacionamentos, não consegue estar bem em nada. Tá bom? ok. Que mais? Tem a pergunta ainda do dependente químico. Você disse que não precisa saber o que se aconteceu com o dependente químico. Como ajudá-lo a sair na PNL? É uma pergunta longa, é uma resposta longa, né? Role plays. Eu vou fazer um negócio desse, ó. Preste atenção, minha querida, tá? O que que acontece? Bom, vamos lá. Vocês querem uma explicação técnica? Respondam aqui no chat. Se vocês quiserem uma explicação técnica, eu vou dar uma explicação técnica agora. Vá. Responda aí no chat. Querem uma explicação técnica? Não é uma explicação emocional. Então, eu vou explicar PNL na veia aqui para vocês, tá? Não é bonito de ouvir, mas eu vou explicar na técnica pura. Pronto, vamos lá. Vocês querem. Entenda uma coisa, ó. Toda experiência de ver, ouvir e sentir, seja de forte impacto emocional ou por meio de repetição, ativa em nós uma programação. Essa programação gera uma conexão neurofisiológica. Grave isso. O que é uma conexão neurofisiológica? São coisas que acontecem na sua cabeça que alteram o estado no corpo. Estados no corpo que reverberam na sua cabecinha e que criam um circuito. Isso é uma conexão neurofisiológica. Toda conexão neurônios, fisiologia, corpo, toda conexão neurofisiológica tem uma expressão específica e mensurável no corpo. E única. É um registro único. Isso significa que toda vez que você é catapultada a um quadro de ansiedade ou a um estado que leva você a sentir um frisson e uma necessidade de fumar, um estado que leva a sentir um frisson ou uma necessidade de comer um doce, isso é uma conexão neurofisiológica. Você pensa que é dependência química, não é. A dependência química é secundária. Vou explicar uma coisa para vocês, vocês vão entender isso aqui. Quem aqui já fumou? Quem aqui, quando fumou, se sentiu relaxado? Ai, relaxei. Vamos lá.
Dá uma pesquisada nas substâncias que estão lá dentro do cigarro. E eu quero que você encontre uma que produz relaxamento. Umazinha. Não tem. Todas as substâncias superexcitam. Isso significa que em algum momento, quando você começou a fumar, ocorreu um imprint, uma programação, e você pareou o uso do cigarro àquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entenderem. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela fumava toda vez que ela não se sentia amada. Sabe por quê? Porque quando ela era criança, ela começou a fumar, pensou que o pai ia brigar com ela, e o pai não brigou. Sabe o que o pai fez? Ela foi o único momento na infância dela em que ela sentiu que o pai amava dela, que o pai amava. O pai virou para ela: tudo bem, você quer fumar, fume, mas filha minha não vai pedir cigarro a ninguém. Ele chegou no meio do armarinho e disse assim: ó, toda semana dê um maço de cigarro para minha filha. Então o cigarro estava pareado com amor, ela sentia aquilo. Então quando ela estava brigando com alguém, ela fumava mais. Então, isso é o quê? Uma conexão neurofisiológica a partir de uma experiência de ver, ouvir e sentir, que programou. O que nós fazemos com o PNL? Nós desintegramos conexões neurofisiológicas por meio de colapsos. Vocês percebem que isso aqui é um estado? Ó, filha minha não vai pedir cigarro a ninguém. Filha minha, eu dou cigarro. Então, chegou lá no armário, ó, toda semana pode dar um cigarro para minha filha que no final do mês eu pago. Isso ativou um estado, uma conexão neurofisiológica, que gerou uma programação, uma série de padrões de comportamento de fumar. E o vício, a adição. O que é que nós fazemos? Nós construímos um estado mais poderoso com esse, e que substitua esse. E nós fazemos esses estados colidirem. E com PNL eu consigo desintegrar, varrer da fisiologia da pessoa esse estado. Logo, tirar aquilo que sustenta a adição de dentro da pessoa. Quando eu retiro isso, eu removo isso, não há mais sustentação. Não há mais porque a pessoa pegar um cigarro e fumar. Entende? Só resta o vício químico. E o químico é o menos importante. Vocês entenderam o que eu falei? A química é o menos importante. Eu sei que isso é difícil de vocês ouvirem, mas a química é a menos importante. Sabe por quê? Essa pessoa pode até precisar se desintoxicar, isso pode até doer. Mas uma vez que a pessoa se desintoxica, não há mais o sustentáculo, vamos colocar assim, emocional. A conexão neurofisiológica que catapultava ela à necessidade não há. Então não há mais quadro de reincidência. Entendeu? Não vai voltar. Tá claro? É o mais técnico que eu posso ser com o nível de conhecimento que vocês têm. Então é assim que a gente trata. Por isso que eu estou dizendo para você que eu não preciso saber o que foi. Eu preciso só ver a repercussão do que foi no corpo. O mesmo acontece com dependência emocional, Sheila. O mesmo acontece com ansiedade, o mesmo acontece com depressão, o mesmo acontece, o mesmo acontece, o mesmo acontece. O princípio é o mesmo. PNL trabalha com colapso, tá bom? Desintegrando estado de baixa performance. Primeiro evento ao vivo que eu falo isso, né? Ilvan, eu quero saber mais disso. Deixa o link aí, clica para fazer sua aplicação na consultoria, tá bom? Paula, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, estou indo embora. Não, não. Ah, não. Agora o que falta é conhecer o caminho PNL, né? Isso sim, é um caminho. Muito bem. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Fiquem com Deus, de verdade. Espero que esse workshop, esse treinamento tenha sido útil. Apliquem, façam a consultoria comigo, aqueles que tiverem interesse e assim quiserem. Se fizer sentido, eu vou fazer um convite para o PNL Code e eu espero ver vocês, tá bom? Um beijo grande. Paula, eu vou deixar a palavra com você, tá bom? Ok. Olá, muito obrigada pela participação de vocês. Quem não preencheu, clique e aplica para concorrer, na verdade, a consultoria gratuita, tá? As primeiras pessoas vão conseguir estar fazendo essa consultoria com o Ilvan, vão ser selecionadas para isso. Como as pessoas aí que pediram livro, vai lá no Instagram, Ilvan Santos, abre o Instagram. Quando chega lá, vai aparecer Ver Loja, logo depois do nomezinho aqui. Não sei se aparece para vocês. Acho que não, não sei. Mas vai lá em Ver Loja,
que lá tem um livro, vocês podem ter acesso, está adquirindo o livro Reprograme Sua Mente, ou vou falar em público aqui agora para aqueles que são interessados, tá bom? Um prazer receber vocês, muito obrigada, ainda dá tempo, preencha a aplicação, concorre à vaga, os primeiros vão com o Ilvan, os outros vão com a equipe, a gente realmente aguarda vocês. Muito obrigada pela presença de vocês nessa noite, fiquem com Deus, obrigada Priscila, e até a próxima. Sandro? Fechando o treinamento,